O que parecia um sonho distante virou realidade. Depois de semanas de negociações, o Flamengo confirmou o retorno de Lucas Paquetá em uma das maiores transações da história do futebol sul-americano. O valor impressiona: 42 milhões de euros, cerca de 260 milhões de reais, o suficiente para colocar o nome do jogador no topo da lista das maiores contratações já feitas por um clube brasileiro. Paquetá chega como símbolo de um novo momento no Flamengo. Um clube que não apenas revela craques, mas também os traz de volta no auge, mostrando força financeira e ambição esportiva. É a consagração de um ciclo que começou lá atrás, nas categorias de base do Ninho do Urubu, onde o garoto franzino da Ilha do Governador sonhava em brilhar no Maracanã. Hoje, ele volta não mais como promessa, mas como ídolo consolidado na Europa, com passagens marcantes por Milan, Lyon e West Ham. O retorno de Paquetá representa muito mais do que um reforço. É um recado claro: o Flamengo quer dominar o futebol brasileiro e continental, mantendo o elenco recheado de estrelas e agora com um velho conhecido da torcida. Ele chega para ser a referência técnica e emocional do time, para carregar no peito o peso da camisa e no coração a história de quem nunca deixou de ser. O rubro-negro é o filho que volta para casa no auge da carreira, trazendo consigo a esperança de uma torcida que já viveu tudo e agora quer viver ainda mais. A nação vibra, o Maracanã se prepara e o futebol brasileiro testemunha o maior retorno da década. Nos bastidores, essa foi uma negociação digna de novela. Durante semanas, o Flamengo trabalhou em silêncio, costurando detalhes e driblando as dificuldades para trazer Lucas Paquetá de volta ao Brasil. O West Ham, dono dos direitos do jogador, não queria liberar o meia antes do meio do ano, mas o Flamengo foi paciente, insistente e estratégico. A diretoria rubro-negra montou uma operação milionária que envolveu reuniões virtuais, garantias bancárias e uma engenharia financeira para que o pagamento fosse feito até 2028. A primeira proposta, de 41,2 milhões de euros, chegou a ser aceita, mas o clube inglês recuou por causa da forma de parcelamento. Foi então que o Flamengo deu o passo decisivo. Aumentou o valor para 42 milhões de euros e acertou o pagamento em condições que agradaram aos ingleses. Além disso, pesou, e muito, o desejo do jogador. Paquetá deixou claro que queria voltar ao Flamengo. Nos bastidores, ele comunicou ao técnico Nuno Espírito Santo e à diretoria do West Ham que seu foco era retornar ao Brasil. O clube inglês entendeu que segurar um atleta insatisfeito poderia ser um risco e acabou liberando o craque para negociar. Outro fator importante foi a fase delicada do West Ham no campeonato inglês, com o time lutando contra o rebaixamento e vencendo até sem a presença do brasileiro. O clube percebeu que era um momento certo para fazer caixa e aliviar a folha salarial. Do lado rubro-negro, a operação contou com o aval direto do técnico Filipe Luís, que fez questão de participar das conversas e reforçar o quanto Paquetá se encaixaria no projeto do novo Flamengo. A confiança de Filipe e a força da torcida nas redes sociais foram combustível extra para fechar o negócio. Assim, entre planilhas, telefonemas e insistência, o Flamengo transformou um sonho em realidade, um acordo histórico que mostrou mais uma vez que o Clube da Gávea não tem medo de sonhar grande e muito menos de realizar. Por trás de toda grande contratação existe um grande projeto. E no caso de Lucas Paquetá, esse projeto tem nome e sobrenome. Filipe Luís, o ex-lateral,
agora técnico do Flamengo, foi peça-chave para transformar o sonho em algo real. Desde o início das conversas, Felipe deixou claro que queria Paquetá como o coração técnico do time. Um jogador capaz de comandar o meio-campo, ditar o ritmo e trazer de volta aquele estilo envolvente que marcou o Flamengo campeão de tudo. Mais do que um reforço, ele via em Paquetá uma peça central para construir uma nova era no clube. E essa visão encantou o jogador. Felipe apresentou um projeto ousado, mas realista, menos um Flamengo que aposta na posse de bola, na intensidade e na valorização dos craques formados em casa. Um time com identidade, com alma, com cara de Flamengo. Paquetá sempre foi um atleta muito ligado às raízes. Mesmo jogando na Europa, mantinha contato com funcionários do clube e acompanhava o time sempre que podia. Ouvir de Felipe Luiz que ele seria o pilar técnico dessa reconstrução acendeu algo dentro do jogador. Foi ali que o retorno começou a ganhar força de verdade. Outro ponto decisivo foi o ambiente do grupo. Felipe, que conhece Paquetá desde os tempos de seleção brasileira, destacou o clima de união e comprometimento dentro do elenco. A presença de nomes como Arrascaeta, Pedro e De La Cruz foi citada como parte de um projeto de continuidade e grandeza. No fim das contas, o discurso de Felipe Luiz não foi apenas técnico, foi humano. Ele falou sobre legado, sobre identidade e sobre o que significa defender o Flamengo. E isso mexeu com Paquetá. O craque entendeu que não se tratava apenas de uma transferência, mas de uma volta para casa com um propósito maior. Agora, com o aval do treinador e o apoio da diretoria, Paquetá chega para ser o símbolo dessa nova fase do Mengão. Um time que une experiência, juventude e, acima de tudo, coração rubro-negro. Com a chegada de Lucas Paquetá, o Flamengo ganha mais do que um nome de peso. Ganha versatilidade, técnica e uma nova forma de jogar. O time de Felipe Luiz começa a tomar forma e o craque chega para ser o elo que faltava entre a criação e a finalização. O treinador vem implementando um estilo moderno, de toque rápido, pressão alta e muita movimentação sem a bola. Nesse sistema, Paquetá é o jogador perfeito. Ele pode atuar como segundo volante, armador ou até aberto pela esquerda. Função que já exerceu com maestria nos tempos de Jorge Jesus, com De La Cruz, Arrascaeta e Pedro. O Flamengo passa a ter um quarteto de ataque capaz de desequilibrar qualquer defesa do continente. A presença de Paquetá também dá liberdade para Arrascaeta jogar mais solto, explorando os espaços entre as linhas, enquanto o novo camisa 10 assume parte da construção das jogadas e o controle do ritmo. Além disso, o toque de bola refinado e a capacidade de quebrar linhas com dribles e passes curtos tornam o meio-campo rubro-negro ainda mais criativo. Felipe Luiz pretende usar Paquetá como peça central na rotação do meio, um jogador que começa a jogada ao lado de Jorginho, mas que pisa na área para finalizar. Essa característica é rara no futebol atual. E foi justamente o que fez o técnico apostar tanto na contratação. E tem mais. A bola parada do Flamengo ganha uma nova arma. Paquetá tem excelente batida de média, distância e se junta a Arrascaeta e De La Cruz nas cobranças de falta e escanteio. Ou seja, o Mengão agora tem 3 canhotos perigosos em bola parada. Um verdadeiro terror para qualquer goleiro adversário. Dentro e fora de campo, a volta de Paquetá representa equilíbrio. No campo, é técnica e intensidade. No vestiário, é liderança e identificação com a camisa. É a mistura perfeita para transformar um time bom em um time vencedor. O Flamengo de 2026 começa a ganhar cara a menos e ela tem o brilho, a garra e o talento de Lucas Paquetá. A volta de Lucas Paquetá
ao Flamengo não é só uma contratação, é um marco na história do futebol brasileiro. Pela primeira vez, um clube do país mostra que tem força para disputar, negociar e vencer gigantes da Europa em igualdade de condições. O recado é claro: o Flamengo quer estar entre os grandes do mundo. Com Paquetá, o rubro-negro eleva o nível técnico, mas também o moral. A torcida volta a sentir aquele brilho no olhar, a sensação de que algo grandioso está para acontecer. O Maracanã, que já foi palco das maiores glórias da história recente do clube, se prepara para escrever novos capítulos. E não é só dentro de campo que o impacto aparece. A imagem do Flamengo como marca global cresce, atrai novos patrocinadores e reforça o poder do futebol brasileiro no cenário internacional. Trazer um jogador avaliado em mais de 260 milhões de reais é um feito que muda o patamar de qualquer instituição. Mas Paquetá é mais do que números e cifras. Ele representa o sonho da base, a força da camisa e o amor pelo clube. É o garoto que saiu do ninho e voltou homem, pronto para liderar uma geração. Com ele, o Flamengo ganha não só um craque, mas um símbolo, um exemplo para todos os jovens que sonham em seguir o mesmo caminho. O futuro é promissor. Com Felipe Luiz no comando, um elenco equilibrado e a nação por trás. O Flamengo entra em 2026 com fome de títulos e sede de história. Paquetá chega para reacender a chama rubro-negra e mostrar que o impossível pro Mengão é só questão de tempo. E se o retorno do craque é o primeiro capítulo, o resto da história o Flamengo vai escrever dentro de campo.